gente! A proposta do vídeo de hoje é bater um papo com vocês sobre personalidade. Conhecer a nossa personalidade é muito importante para o nosso autoconhecimento, para sabermos lidar melhor com as nossas características. Vocês sabem o que é personalidade? A personalidade é o conjunto das características que nós temos, é a nossa forma de ser, de agir, de nos comportar, de estar no mundo. E essas características geralmente são estáveis, elas nos acompanham no decorrer da vida e elas não mudam com o decorrer do tempo. Elas são moldadas desde a nossa infância, desde que nós somos bem pequenos, até o início da nossa idade adulta. Por isso, a importância dessas fases de desenvolvimento, tanto a infância como a adolescência, são fases assim decisivas para a formação da nossa personalidade. A personalidade, ela tem fatores genéticos, então desde que a gente nasce, algumas características já estão determinadas pela nossa genética. Por isso, alguns bebês, eles são mais agitados, são um pouco mais nervosos. Às vezes a gente olha a criança desde bem pequena e já pensa, nossa, esse aí sabe o que quer, né? Ele é decidido. Algumas crianças têm um temperamento, um pouco mais nervoso, um pouco mais exigente. Outras já são mais tranquilas, mais passivas, aceitam mais, o que os adultos pedem ou a forma que os adultos tratam. E outras, desde bem pequenas, já são bem contestadoras. E isso é porque elas já trazem no seu DNA aquelas características de personalidade. Além da genética, outros fatores influenciam a formação da personalidade. Por exemplo, a interação que nós temos com os nossos cuidadores principais, geralmente os nossos pais, avós, babás, pessoas que cuidaram de nós durante a infância. Isso é decisivo para a formação da nossa personalidade. Se era uma pessoa que tinha um temperamento mais agitado, mais nervoso, ou dependendo da forma, de abordagem, se dava mais ou menos autonomia à criança, influencia na formação da personalidade. Também o ambiente em que nós somos criados. Às vezes é uma casa onde tem muita briga, muito conflito, e aí a criança já fica um pouco mais ansiosa. A forma que os pais cobram dela, a fazer as tarefas, por exemplo, às vezes dizem, você não fez isso direito, você fez isso igual ao seu nariz, E isso tudo vai passando para a criança uma mensagem de que ela não é boa o suficiente, vai fazendo com que ela tenha uma visão mais pessimista, mais negativa da vida. Enquanto se a criança for cuidada, for criada num espaço em que ela tem autonomia, em que as opiniões dela são respeitadas, pelos pais, pelas pessoas que estão em volta, que ela pode se expressar com liberdade, isso tudo vai influenciar na formação da sua personalidade e vai trazer reflexos para a sua vida futura. É muito importante a gente entender quais são as nossas características, quem nós somos, Porque às vezes a gente pensa assim, fulano é mais extrovertido, fulano ele consegue mais amigos, ele tem uma interação social melhor, eu gostaria de ser assim, mas às vezes a sua característica é de uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais introvertida, e não dá para mudar a personalidade da água para o vinho. A gente pode até trabalhar para melhorar algumas características, mas elas não vão mudar totalmente.
Não existe uma personalidade que seja boa e outra que seja ruim. A gente não considera na psicologia que exista uma personalidade melhor do que a outra. Ah, ser mais extrovertido, fazer amigos, liderar é melhor do que ser tímido. Não. Isso vai depender do ambiente que você está e o que você vai escolher, quais as escolhas que você quer para a sua vida. Por exemplo, uma pessoa tímida, se ela escolhe como profissão ser ator, atriz ou ser cantor, cantora, isso para ela vai ser um caminho mais difícil, porque geralmente o ator, a atriz, eles têm que saber se expressar, ter uma interação social melhor. E geralmente, para a pessoa que é mais introvertida, mais ensimesmada, como a gente costuma dizer, isso para ela é algo que não a deixa confortável. Então, nós temos características de personalidade que são mais adaptativas e outras menos adaptativas. Isso depende do ambiente e das escolhas que a pessoa faça para a vida dela. Aí, por exemplo, a gente tem pessoas que são mais nervosas, mais agitadas, são muito líderes, são muito realizadoras, sempre estão buscando novos desafios. Tem outras que já são mais tímidas, mais passivas, aceitam mais o que as outras pessoas colocam a elas. Tem pessoas muito alegres, muito extrovertidas, muito falantes. Tudo isso são características de personalidade. Então, a importância da personalidade está em se conhecer e aceitar como você é. E se essas características de personalidade são características estáveis que nos acompanham para o resto da nossa vida, que não tem como a gente mudar, a gente tem que aprender a lidar melhor com essas características, para que elas sejam mais adaptativas, para que elas nos favoreçam. E a gente tem o quê? Que aceitar aquilo que a gente não consegue mudar e procurar mudar, né? Ressignificar aquilo que é possível. Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes falo demais. E falar demais nem sempre é bom. Eu tenho procurado mudar esse meu jeito de falar algo que é desnecessário. Então, é algo que eu busquei na terapia ressignificar. E você, qual característica da sua personalidade que você acha que não te favorece? E quais as características que você acha que tem, que são próprias suas e que não tem como você mudar? Você já parou para pensar nisso? É importante a gente se conhecer e esse autoconhecimento passa por aceitar a nossa personalidade. Não existe ninguém igual a ninguém e isso é a beleza, né, que o ser humano tem. Essa é a beleza da vida, né? É o grande mistério, porque imagina se todos fossem iguais. Todas as pessoas fossem muito extrovertidas, todas as pessoas quisessem liderar, ou todas as pessoas fossem tristes, né, mais acabrunhadas, mais introvertidas. Como seria o mundo, não é? Então, assim, uma pessoa, ela completa a outra. E essas características individuais, elas são necessárias. Então, a gente tem que se conhecer e também aceitar os outros, as características dos outros. Porque, às vezes, a gente não tolera bem as características dos outros. Por exemplo, a gente pode pensar, mas meu marido, ele é muito devagar. Eu gostaria que ele fosse mais ativo, fosse mais proativo. Não tem como, né? Se é uma característica de personalidade dele, às vezes a gente tem que aceitar. O melhor é você aceitar
e tentar lidar de outra maneira com essa característica que para você não é tão positiva. Então, tanto em nós como nos outros, é importante a gente conhecer quais características são próprias da personalidade para que nós possamos lidar melhor com elas. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês e se isso fez sentido, repasse para os seus amigos. Curta, deixe seu like, comente e compartilhe. Muito obrigada, até a próxima!